Vamos mudar um pouquinho o tema aqui das nossas aulas de revisão de química. Nós vamos tratar agora de cátions, ânions, formação de sais, nomenclatura de sais e assim por diante, né? Bom, no átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o átomo perde um ou mais elétrons, se transforma num cátion, que é o íon positivo. Se recebe um ou mais elétrons, se transforma no ânion, que é um íon negativo. Então, exemplo aqui. A rigor aqui nós temos nós temos semi-reações de oxidação, mas como vocês não viram ainda a oxirredução, né? Vamos pensar aqui. Então, você tem sódio. No átomo neutro, você tem 11 prótons, né, no núcleo, e 11 elétrons lá fora. Sódio perde um elétron, se transforma no íon sódio. Agora, 11 prótons no núcleo, 10 elétrons remanescentes. Então, você tem um próton a mais, ou melhor, um elétron a menos. Então, aqui você tem uma carga positiva. Magnésio, 12 prótons e 12 elétrons, átomo neutro, perde 2 elétrons, se transforma no magnésio 2. Íon magnésio. Alumínio, né? 13 prótons, 13 elétrons, perde 3 elétrons, se transforma no íon alumínio, né? Carga 3. Né? Ânions, né? Por exemplo, cloro, 17 prótons, 17 elétrons, ganha 1 elétron, se transforma no íon cloreto. Oxigênio, 8 prótons, 8 elétrons, ganhando 2 elétrons, se transforma no íon óxido. O que mais nós temos sobre esse assunto? Bom, a questão aqui das tendências periódicas com relação à formação de íons. A gente não vai estudar isso com muito detalhe agora, mas só para ter uma ideia aqui das tendências, né? Então aqui eu tenho a tabela periódica, vou tentar dar uma aumentadinha aqui para ficar mais nítido para vocês. Então, os elementos da família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, são encontrados na natureza na forma de cátions monoatômicos, ou melhor, cátions monoatômicos, sim, monovalentes, é uma carga só, né? Tipo, você tem Na+, esse é um cátion monovalente, né? Cátion monovalente. Bom, família 2A, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, formam cátions bivalentes. A razão disso tem a ver com a estrutura eletrônica, mas a gente não está vendo estrutura eletrônica neste momento. Isso é assunto para uma outra aula. Aqui você tem metais de transição, que podem ter, inclusive, cátions com diferentes NOx, tipo ferro 2 e ferro 3. E aqui, no extremo direito da tabela, você vai ter os ânions, né? Vou dar mais uma olhadinha aqui no meu material, o que nós temos aqui. Então, você tem videoaula que você pode acessar. Nomenclatura, né? Então, você tem aqui, ó, lítio, sódio, potássio, né? Íon lítio, íon sódio, íon potássio, íon magnésio, íon cálcio, íon estrôncio, íon bário, íon alumínio. Aqui, metais de transição, né? Aqueles que tem NOx variável. Então, você tem íon ferro 2, ou íon ferroso, íon ferro 3, ou íon férrico, íon cobre 1, ou íon cuproso, íon cobre 2, ou íon cúprico. Então, aquele que tem o NOx maior, a nomenclatura usual, terminação ico. Aquele com NOx menor, terminação oso. Mais alguma coisa aqui? Nomenclatura de ânions. Daqui a pouco eu falo sobre nomenclatura de ânions, provavelmente. Deixa eu dar uma olhada aqui o que nós temos aqui no nosso caderninho. Então aqui está os NOx comuns, né? Cargas comuns dos íons, né? Vamos primeiro ver aqui os cátions, né? Deixa eu dar uma espiada aqui se tem mais alguma coisa. Então já falei sobre nomenclatura, a gente vai trabalhando aí. Nomenclatura, né? Íon sódio, íon bário, íon alumínio. Então aqui você tem alguns. Isso aqui é tirado do apêndice do livro do Atkins, né? Tipo, alguns elementos
que formam cátions mais que um cátion, ou cátion com mais de um estado de oxidação. Tipo, esse aqui é o íon cobalto 2, ou íon cobaltoso, íon cobalto 3, ou íon cobáltico, íon chumbo 2, ou íon plumboso, íon chumbo 4 ou íon plúmbico. Bonito nome, né? Íon manganês 2 ou íon manganoso, íon manganês 3 ou íon mangânico. Manganoso, bom nome para um cachorro, né? Estanho, íon estanho 2 ou íon estanoso, íon estanho 4 ou íon estânico. O que mais que nós temos aqui? Agora falando provavelmente de ânions. Então aqui os íons dos não metais, né? Terminação em geral é eto. Tipo, você tem assim, ó, F-, Cl-, Br-, I-, então fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, mais algum significativo aqui? Você tem o S2-, que é o íon sulfeto, o N3-, que é o nitreto, e uma exceção na nomenclatura é o O2-, que é o íon óxido. Íon óxido. Deixa eu ter posto íon ali para ficar mais claro, né? Então esses íons aqui são íons monoatômicos, íons simples, íons monotômicos ou íons simples. Bom, o que mais aqui? Íons poliatômicos, as nomenclaturas são diferentes, tem aqui alguns íons poliatômicos, não sei se vale a pena trabalhar com eles agora, eu acho melhor pensar na ionização de ácidos antes disso, né? Então aqui você tem ácido clorídrico. Deixa eu colocar aqui por cima do nome em inglês. Então, ácido clorídrico. Ácido clorídrico, no processo de ionização, você vai ter o íon H+. Eu estou representando a ionização de uma forma bem superficial, né? A ionização é bem mais complexa do que isso, mas a gente vai ver ainda o comportamento de ácidos e bases. Então você tem o íon H+, né? O íon hidrogênio, e aqui você tem o íon cloreto, né? Íon cloreto. Aqui você tem ácido nítrico, então esse aqui é o ácido nítrico, então HNO3, dissolvendo em água, você vai ter o H+, e o NO3-, que é o íon nitrato. Então já vamos trabalhar mais nessa nomenclatura. Você tem aqui H2SO4, ácido sulfúrico. Então, aqui você tem... veja que a ionização acontece em duas etapas. Então, aqui você tem o íon hidrogênio sulfato, ou bisulfato. Deixa eu pôr mais para a direita. Eu acho que é assim que escreve, tá, pessoal? Com 2 S, tudo junto. Hidrogênio sulfato. Até vou parar aqui para checar, né? Só um minutinho aqui. Pelo que eu pude constatar, é isso mesmo. Hidrogênio sulfato. E depois, na segunda ionização, você tem o íon sulfato. Vamos tentar desenhar isso, porque teve um aluno que perguntou o que é sulfato com razão, né? Então, quando você poderia pensar assim de maneira simplista na ionização de ácidos, né? Tipo assim, ó, você tem HCl, ácido clorídrico. Então, você tem o cloro e hidrogênio ligados
através de uma ligação covalente simples. Você tem aqui uma carga parcial negativa no cloro, uma carga parcial positiva no hidrogênio. Esse é o delta indicando carga parcial, porque você tem uma diferença de eletronegatividade, o cloro é mais eletronegativo. Aí imagine que apareceu lá uma molécula de água. Na verdade, você colocou o ácido em água, então você tem muita água. A água, molécula angular, né? Imagina assim, que você tem os pares de elétrons não compartilhados da água. A água também é uma molécula polar, então você tem uma carga parcial negativa no oxigênio e cargas parciais positivas nos átomos de hidrogênio. Então vem aqui e aí esse par de elétrons fica com o cloreto. Então você vai ter isso aqui. H mais Cl menos. Como o oxigênio agora está com 4 ligações e esse hidrogênio saiu da ligação aqui sem o seu elétron, então aqui você tem uma carga positiva, né? Você poderia representar entre colchetes. De fato, melhor representando seria isso aqui, ó. HCl, ácido clorídrico, mais H2O, H3O+, mais Cl menos. Então esse H3O+, é como a gente representa o H+, né? Só que o H+, na verdade, é uma super simplificação. Então isso aqui é o íon hidrônio, que é quem define, digamos assim, o caráter ácido de uma solução. Aí, para responder ao meu aluno que perguntou sobre o que é o sulfato, afinal, vamos pensar aqui no ácido sulfúrico, né? Tentar representar de maneira simplificada. Então você tem aqui H2SO4. Vou representar a estrutura de Lewis aqui, embora a gente não tenha visto ainda ligações químicas. De fato, aqui você vai ter um octeto expandido, né? A água sempre participa do processo de ionização aqui dos ácidos. Isso é um oxiácido, né? Tem oxigênios. Esses pontinhos que eu estou colocando em torno dos símbolos do oxigênio corresponde a elétrons, pares de elétrons não compartilhados. Eu poderia pensar que, obviamente, a água retira o hidrogênio, tipo menos H+. Quem tira esse hidrogênio? A água, né? Então você vai ter, grosso modo, isso aqui, ó, S. Obviamente essa carga ela vai se distribuir entre mais que um átomo de oxigênio, mas aqui eu estou apenas fazendo uma representação simplista, né, de tudo isso. Possivelmente vai ter uma estrutura de ressonância aí. Então esse seria o íon hidrogeno sulfato. E aí perdendo um outro hidrogênio no processo de ionização, você tem a segunda etapa, você teria o íon sulfato, que aí tem duas cargas negativas. Obviamente essas cargas estariam distribuídas de outra maneira aqui na estrutura, mas isso aqui é só uma representação super simplificada, né, do íon sulfato. Então esse aqui é o SO4, 2 menos íon sulfato, e esse aqui é o HSO4 menos, é o hidrogeno sulfato. O que mais nós temos para hoje, ou para esta aula, né? Estava falando sobre ionização. Então aqui você tem ácido fosfórico, cadê aqui? Ácido fosfórico, então aí você vai ter o dihidrogeno fosfato, monohidrogeno fosfato e o íon fosfato. Repare que ao perder 3 hidrogênios, o H3O4, H3PO4, resultou no íon fosfato, PO4 3 menos, 3 cargas negativas, né? A aula já está um pouquinho longa, próxima aula continuamos com este assunto. Até lá.